Olá galera, tudo jóia? É um prazer rever vocês. Espero que vocês estejam fazendo as atividades. A aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios da página 77 até a página 79, incluindo os complementares, tá bom? E com isso eu finalizo essa parte de função do primeiro grau, tá? Porque aí a gente já viu, esgotamos todas as situações e todos os casos. Estudo do sinal, inequações, inequação produto, quociente, sistemas e inequação simultânea, tá bom? Esses exercícios que eu vou fazer hoje, eu não vou fazer todos, são muitos. Então eu selecionei alguns, aqueles que eu achei interessantes, né? Mas também deixei outros interessantes para vocês treinarem e mandarem a dúvida, tá? Essa semana também sai uma lista de atividades, uma lista de exercícios só sobre função, tá? E aí eu espero que vocês, né, se dediquem à resolução delas. Lá a gente tem vários problemas, tá, voltados para o seriado, e o gabarito eu forneço depois um grupo de vocês. Vou resolver os exercícios hoje, né, sobre os exercícios da página 77 e 79, mas fiquem livres para mandar suas dúvidas, tanto pela plataforma como pelo WhatsApp, tá bom? Está disponível para vocês aí. Então vamos lá, vou colocar aqui a canetinha para a gente começar essa resolução. Veja, da página 77, a questão 74, tem uns 6 letras aí. Eu vou fazer 3 delas, tá? Então vou fazer uma e a outra vai ficar como modelo. Então, por exemplo, como a letra A e a letra D são parecidas, eu vou fazer a letra A, certo? Como a letra B e a letra F são parecidas, eu vou fazer a letra F, certo? E como a letra C e a letra E são parecidas, eu vou fazer a letra C. Então, A, C e F, beleza? Então, letra A. Bem, ele quer que você resolva as inequações dentro do conjunto dos reais. Então, eu vou começar aqui, ó. Primeiro, como é que eu resolvo a inequação? Perceba que eu tenho uma função do primeiro grau aqui, x mais 4, e eu tenho uma outra função também do primeiro grau, 3x menos 21. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o estudo do sinal de cada uma delas, né? Então, eu vou pegar a primeira função, vou igualar a zero, certo? Porque eu preciso encontrar a raiz. Então, fica fácil, né? É fácil saber que a raiz aqui é menos 4. Então, eu venho, coloco aqui o menos 4, vou olhar lá para o sinal da inequação, ó, menor ou igual. Eu quero que seja menor do que zero, seja negativo, mas eu também quero que seja igual a zero. Para ser igual a zero, ela tem que assumir o valor da raiz. Então, toda vez que tiver o sinal de igual, menor igual, maior igual, eu devo sempre colocar um intervalo fechado. Com exceção das inequações quocientes, o denominador sempre vai ser intervalo aberto, porque o denominador não pode ser igual a zero. Aí eu vou olhar para a função e perceba que o coeficiente A vale 1. Então a função é uma função crescente. O gráfico dela é assim, ó, tá vendo? À direita do menos 4 a função é positiva, porque está acima do eixo x, à esquerda a função é negativa. Aí vou pegar a outra função, 3x menos 21, também vou igualar a zero para encontrar a raiz. Fica fácil, né, mentalmente, você saber que a raiz aqui é 7. Então eu venho, né, coloca aqui o 7, certo? O intervalo, aí você vai lá, menor ou igual, toda vez que tiver igual, o intervalo é fechado. A função 3x menos 21, o coeficiente A é 3, então é positivo, função crescente, certo? Então a direita é positiva, a função, como ela está em cima do eixo x, a função é positiva à direita do 7 e negativa à esquerda do 7. Posteriormente, eu vou colocar. Eu poderia ter colocado já um embaixo da outra aqui pronto para fazer o jogo de sinal, mas infelizmente eu não tive essa, né, agilidade. Então eu vou escrever aqui, mas aí você pode tomar como regra, né, já escrever um embaixo da outra. Então aqui eu coloco a, a primeira função. Na hora de colocar a segunda função, lembre-se que o 7 vem à direita do menos 4. Então, fechado aqui no 7, positivo na direita, certo? Negativo na esquerda, tá? E aí você vai repetir os intervalos. Então, repete os intervalos fechado no 7, repete o intervalo fechado no menos 4 e vai fazer o jogo de sinal. Mais vezes mais, dá mais.
mais vezes menos dá menos, e menos vezes menos dá mais. Eu quero que esse produto seja menor ou igual a zero, então que seja negativo. Então está aqui a solução. Então como é que você vai escrever essa solução? Vou botar aqui do lado. A solução é x que pertence aos reais, já que ele está querendo a solução nos conjuntos reais, né? Então menos 4 é menor ou igual a x. O x é tudo isso que eu marquei, ó, tá vendo? E o x, por sua vez, menor ou igual a 7, tá bom? Bem facinho, né? Então a letra D é o mesmo modelo, a diferença é que na letra D o intervalo é aberto, tá? Letra C. A letra C eu vou começar do mesmo jeito. Agora eu tenho três funções e é uma inequação quociente. Então você vai começar achando a raiz de cada uma delas. Então x mais 2, qual vai ser a raiz? Aí é fácil, não é? Que é menos 2. Então eu vou colocar aqui, eu já posso colocar tudo junto, né? Menos 2, certo? Encontro um local aqui para ela. Veja, igual, então intervalo fechado. Como é o numerador, eu posso colocar fechado. Fechado. A função, ó, x mais 2 é uma função crescente, então positiva à direita, certo? Negativa à esquerda. Quando vocês tiverem fera nisso aqui, bem ágeis, aí eu ensino um outro método que possa agilizar mais ainda, tá? Mas por enquanto vamos ganhando velocidade aqui. Olha a outra, 2 menos x. Qual vai ser a raiz de 2 menos x igual a zero? Então é fácil, mentalmente você consegue descobrir que a raiz aqui vai ser 2. Né? Então lembre-se que 2 está à direita do menos 2, correto? Então tá aqui, ó, 2. Né? O intervalo, como é um numerador fechado, não tem problema. A função 2 menos x, olha, o coeficiente angular, né? A taxa de variação negativa, menos 1. Então a função é decrescente, negativa à direita, positivo à esquerda da raiz, tá bom? E por último, eu vou lá no denominador, 3x menos 6. Vou encontrar a raiz aqui também. Qual vai ser a raiz? Mentalmente você consegue descobrir, né? 2. Então, vou colocar a terceira reta aqui, aí cuidado, ó, 2 aqui. Para o denominador, não pode ser intervalo aberto, né? O denominador não pode ser zero, não pode ser intervalo fechado, o denominador não pode ser zero. Então, sempre vai ser aberto para o denominador, mesmo que tenha o sinal de igualdade aqui, tá? A função 3x menos 6, ela é uma função crescente, então é positiva à direita da raiz, certo? Negativa à esquerda, tá bom? E aí você vai agora, né, repetir os intervalos. Então, nesse caso, tome muito cuidado aqui. Ó. Fechado no menos 2 pode ficar fechado porque é o numerador. Aí aqui, ó, 2. Aí perceba que você tem no numerador fechado, no denominador aberto. Só que é a mesma raiz. Então eu não posso dizer que pode ser o 2. Né? O x pode ser 2 para o numerador, se o denominador, a raiz também é 2. Né? Então o denominador nunca pode ser zero. Então nesse caso aqui, ó, eu não posso ter intervalo fechado no 2, mesmo que o numerador também tenha a raiz 2. Eu não posso. Então sempre tem que botar aberto, porque o denominador não pode zerar. Tá? Então 2. O denominador de fração não pode ser zero. Aí você vai fazer o jogo de sinal. Ó. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá menos. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá menos. E menos vezes menos dá mais. Eu quero que tudo isso seja negativo. Então, ó, para cá, ó. Tudinho para cá, ó. Tá vendo? Só não pode ser o 2. Então, ó, x pertence aos reais, já que ele quer a solução dos reais, né? Tal que o x tem que ser. Eita, deixei muito apertadinho aqui, né? Afasta a mão um pouquinho aqui. Aí veja, o x, o que é que o x precisa ser? O x precisa ser maior ou igual a menos 2, certo? Mas ele tem que ser diferente do 2, ó. Ele não pode ser igual a 2, tá vendo? Ele vai ser maior ou igual a menos 2, mas ele vai ser diferente do 2. A forma de escrever isso aqui poderia mudar. Eu poderia colocar assim também, ó, x maior do que menos 2, né? Que ele não é maior, x tem que ser maior ou igual a menos 2, e x diferente de 2. Certo? Então, existem várias formas de você escrever isso aqui.
tá? Letra F, ó. Letra F, nós temos aqui x, essa primeira aqui, qual vai ser a raiz dessa primeira aí? Se você igualar a zero, a raiz é zero, né? X igual a zero, a raiz é zero. Então, zero. Como é numerador, pode ter um sinal de igual, então ele pode ser fechado. A função x é uma função identidade, é a função crescente, positiva na direita, certo? Negativa na esquerda. A segunda função, x menos 8, qual é a raiz? Igualando a zero, a raiz vai ser 8, não é isso? Então eu venho, coloco aqui o 8, vou aumentar um pouquinho aqui a reta, né? Então o 8, vou colocar aqui, ó, 8, certo? Como 8 é raiz do numerador, então eu posso botar intervalo fechado. X menos 8 é uma função crescente, então é positiva na direita, negativa na esquerda, tá? E por último aqui, ó, 8 menos x, qual vai ser a raiz? 8 menos x, a raiz também é 8, não é isso? Então, ó, 8. Wellington, eu não poderia cortar aqui não, não posso fazer isso, né? Não posso cortar, né? Botar em evidência para poder cortar. Boto menos 1 em evidência e corta. Não posso fazer isso, né? Por quê? Porque vai que de repente ela é zero, né? Então, aí no denominador, o que acontece? Aí veja só, aí vem a grande dica, né? O denominador também tem raiz 8, tem que ser aberto, né? A função nesse caso ela é decrescente, ó, menos 1, decrescente. Então, negativa na esquerda, na direita da raiz, 8 aqui, positiva à esquerda, beleza? Aí agora eu vou fazer o jogo de sinal. Então, aberto, lembre-se que o denominador não pode ser zero, no 8, e fechado no 0. E aí o jogo de sinal, mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos. Mais vezes menos dá menos, menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais, com mais dá mais. O que é que eu estou querendo? Eu quero que seja positivo. Então, só há uma condição para que ela seja positiva. Que se x seja menor do que zero, correto? Então, solução. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a zero, né? Intervalo fechado. Veja, aqui tem uma barrinha. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Aqui em cima a gente sabe que a raiz é 8, né? Então, se o intervalo fosse fechado, seria fechado no 8. Aqui a raiz também é 8, mas a gente sabe que aqui não pode ser 8, né? Porque denominador daria 0, né? Então seria intervalo aberto. Então é intervalo aberto nos dois, já que é a mesma raiz. Então o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer assim, botar menos 1 em evidência, e aí muda o sinal, veja. Correto? O que é que vai acontecer aqui? Ó? Por que eu não posso cortar, Elton? Eu não posso cortar porque para um determinado valor de x, ela pode anular o numerador e anular o denominador. Então eu não posso cortar zero com zero, ter zero no denominador, zero no numerador, né? Por isso que a gente não pode cortar, é um estudo de sinal que a gente está fazendo. Só que nesse caso, ela nunca vai ser zero. Por quê? Porque eu não posso zerar o denominador, né? Então, como ela é diferente de zero, então o que é que eu preciso fazer? Ó, aqui eu posso, porque ela nunca vai ser zero, né? Sempre vai ser diferente de zero. Aí eu vou ficar com x, né? Menos x maior ou igual a zero. Correto? Quando eu multiplicar aqui por menos 1, ó, x menor ou igual a zero, que é a solução. Tá vendo? Então, nesse caso, como houve essa coincidência, aí eu pude fazer, né, fazer esse corte aí, porque eu sei que ele nunca vai ser igual a zero. Tá? Muito cuidado disso daí. Então, a letra E, ela segue o mesmo modelo da letra C, tá bom? Meta bronca aí. Eu coloquei a 75 porque um aluno pediu, alguns alunos pediram, né, para tirar dúvida nessa daqui, então vou mandar, né, a resolução dessa 75 para vocês. Determine os valores de x para que a área do retângulo seja maior do que 42. Então eu quero que a área desse retângulo, a área que está em função de x, certo? Seja maior do que 42. Né? Ele não falou maior igual, falou maior. Como é que eu acho a área do retângulo? Eu pego a base, x mais 4, e multiplico pela altura, x mais 3. Né? Então, essa área tem que ser maior que 42, tá bom?
Então aqui eu vou fazer a distributividade, ó, x vezes x, x ao quadrado. Olha, então não poderia já começar a resolução? Não, porque resolver uma inequação produto é um estudo do sinal. Ou seja, quando vai ser positiva, quando vai ser negativa. Nesse caso aqui eu não tenho uma definição de sinal, né, maior que 42. Eu não tenho uma definição de sinal. Então eu preciso primeiro organizar a equação, tá? A inequação. Então vou fazer a distributiva aqui, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, 4 vezes x, 4x, e 4 vezes 3, 12. E aí eu pego 42, passo para cá, menos 42, maior do que zero. Aí agora eu posso fazer estudo do sinal, porque maior que zero é positivo, né? Só que antes eu tenho que ajeitar a minha equação. 7x, certo? E aqui vai dar menos 30. Aí o que é que você percebe? Que você tem uma inequação do segundo grau. A gente ainda não viu inequação do segundo grau. Então a gente vai ter que resolver como se fosse do primeiro. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fatorar esse trinômio aqui. Tá? Não é um trinômio quadrado perfeito, então como é que eu fatoro? Eu tenho que escrever a minha equação do segundo grau como a minha função do segundo grau de forma fatorada. Não é? Então assim, ó, a vezes coeficiente a vezes x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Supostamente vocês já viram isso, né? Já viram isso lá no... Eita, maior. Já viram isso lá no nono ano, né? Fatoração do trinômio de segundo grau. Então, para fatorar, eu tenho que achar as raízes. Vou igualar a zero para encontrar as raízes, tá bom? Então, a forma de encontrar as raízes fica a seu critério. Se você quer usar Bhaskara, se você quiser usar soma e produto menos b sobre a, eu acho sempre mais fácil, né? E o produto c sobre a. Então, quanto dá menos b sobre a? Menos 7. E quanto dá c sobre a? Menos 30. Eu quero dois números que a soma dê menos 7 e o produto dê menos 30. Então, quem seria? 3 e menos 10, não é isso? Multiplicando dá menos 30 e somando dá menos 7. Então, a minha função fatorada fica assim. O coeficiente A, 1. Então, como é 1, eu não preciso colocar, né? Vou botar, mas não precisa. X menos a primeira raiz, 3, vezes x menos a segunda raiz. Aí, menos 10. Quem é a primeira, quem é a segunda raiz, tanto faz, certo? Não tem problema nenhum aí. Você que define quem é a primeira, quem é a segunda. Isso não vem ao caso, né? O que vem ao caso é essa caneta voltar logo. Isso. Menos 10, certo? Eu quero que isso seja maior do que zero. Então, x menos 3, que multiplica x mais 10. Então, perceba que agora eu tenho uma inequação produto do primeiro grau, né? Então, eu posso resolver como uma inequação que a gente aprendeu. Vou igualar a zero. Eita, desculpa. Vou igualar a primeira a zero para achar a raiz. Então, a raiz aqui quem é? De cara, você já sabe que a raiz é 3, não é isso? 3, intervalo aberto. Função x mais 3, crescente ou decrescente? Crescente, então positivo à direita, negativo na esquerda. E a outra raiz, qual é? A outra fica fácil, né? Por quê? Por que fica fácil? Porque você já sabe quem é. A gente já descobriu aqui, não é? Que é menos 10. Né? Essa aqui foi 3, certo? Eu não botei porque mentalmente a gente sabia. Então, menos 10 está antes do 3, não é isso? Intervalo aberto. Função x mais 10, crescente, então positivo na direita, certo? Função crescente, negativo na esquerda, beleza? Então, vou repetir os intervalos na mesma posição aqui, ó, 3. Vou repetir os intervalos aqui na mesma posição, menos 10. Vou fazer jogo de sinal, ó, menos com menos, mais. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais. Eu quero que seja maior do que zero. Maior do que zero é positivo, então para cá e para cá, correto? Aí veja, x aqui representa o lado, né? É um comprimento, né? Um valor que dá sentido ao lado de um terreno, né? De uma figura. Então a gente sabe muito bem que o comprimento não pode ser negativo. Se você pegar um x menor do que menos 10, isso vai ficar negativo. Né? Então, mesmo que esse menor do que menos 10 seja a solução da inequação, não pode ser a solução do problema. Tá bom? Então, nesse caso, a solução está aqui apenas. Ó. X que pertence aos reais
certo? Tal que x tem que ser maior do que 3. Então, perceba, a solução da inequação é x menor do que menos 10 ou x maior do que 3. X menor que menos 10 ou x maior do que 3. Isso é a solução da inequação. Mas a solução do problema não pode ter x menor do que menos 10. Então, por quê? Porque se x for um número menor que menos 10, você vai ter um comprimento negativo e isso não pode, não é? A gente não tem comprimento negativo. Então, x tem que ser maior do que 3, é a solução. Tranquilo? Ótimo. Beijo, mais uma vez eu vou fazer algumas questões e vou deixar outras para vocês, certo? Então, ele pede que você determine quais números reais de x as seguintes funções estão definidas. Né? Então, definir a função é encontrar o domínio da função. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, vou fazer a letra C, certo? E vou fazer a letra A. Aí você faz as outras, na dúvida me manda, tá bom? Letra A, eu tenho que a função é 1 menos x sobre x, tá? Veja, o que é que eu tenho que olhar logo para a função? Eu tenho que olhar logo em que condições ela vai existir ou não. Então, por exemplo, como é uma fração, eu não posso ter denominador de uma fração zero. Não é? Então, esse denominador aqui, ele tem que ser um número diferente de zero. O numerador pode ser qualquer número, né? É uma fração, o numerador pode ser qualquer número, mas o denominador tem que ser diferente de zero. Então você já encontrou a condição para que a função exista. Qual é a condição? O domínio da função, a condição, é todo x real, tal que x tem que ser diferente de zero. Certo? Então o denominador não pode zerar. Certo? Aí agora eu venho aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a letra C, né? Eu tenho que g de x é uma raiz. Eu vou copiar não, porque já está lá, né? Eu vou já fazer direto, resolver direto, tá bom? Senão vai ser mais uma coisa que escrever. Bem, o que é que eu tenho uma raiz? Se eu tenho uma raiz, dentro da raiz, tudo que está dentro da raiz tem que ser um número positivo, correto? Tem que ser um número positivo ou nulo. Então, tudo que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, aí eu tenho uma inequação quociente. Então, vou pegar a primeira função, né, 2x menos 9, vou igualar a zero para encontrar a raiz. Igualou a zero, quem vai ser a raiz? A raiz é 9 sobre 2. Certo? Então, 9 sobre 2 dá o quê? 9 sobre 2, 4,5, né? Mais ou menos aqui, 9 sobre 2. Pode deixar em fração ou decimal. Veja, como tem o sinal de igual, então eu posso botar intervalo fechado. Numerador, pode. 2x menos 9 tem um coeficiente, a taxa de variação, né, o coeficiente angular positivo, então é uma função crescente, né? Positivo na direita, negativo na esquerda, tá bom? Aí agora, 1 mais x vou igualar a zero. Não é isso? Na verdade, vou igualar a zero, vou colocar diferente de zero, já que é denominador, né? Então, x tem que ser diferente de menos 1. Então, eu venho aqui, menos 1 está antes de 9 meios, né? Menos 1. Como é denominador, mesmo que tenha igual, não pode ser fechado, porque x não pode ser menos 1, senão vai zerar o denominador. O denominador de frações não pode ser zero. Então, intervalo aberto. 1 mais x é uma função crescente, então é positivo na direita, certo? Função crescente é uma reta assim, né? Negativo na esquerda. E aí, vou repetir aqui o intervalo na mesma posição, fechado no 9 sobre 2 e aberto no menos 1, eu vou fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. Aqui no meio agora. Menos vezes mais dá menos. E aqui na direita, mais vezes mais dá mais. Eu quero que seja maior ou igual a zero. Então, ó, antes do menos 1 e depois do 9 meios. Então, qual vai ser o domínio da função da letra C? O domínio vai ser x que pertence aos reais, tal que x é menor do que menos 1, ou porque eu estou dando esse pulo aqui, né? Tem um pulo aqui, ou x maior ou igual a 9 sobre 2. Beleza?
Super fácil, tá? Tenta fazer. Uma sugestão que eu dou é, antes de eu começar a resolver, você já pode tentar resolver, dar uma pausa no vídeo, tenta resolver, depois ver a resolução, tá? Se tiver problema, vê a resolução e depois tenta fazer de novo sozinho, logo em seguida, beleza? Faça aí a letra B, a letra D, né? Confira a sua resposta no livro, qualquer coisa você manda dúvida se não conseguir fazer. Olha, essa questão 79 eu coloquei porque era interessante, né? Era uma situação diferente. Resolva a inequação. Tá? Então, ela aqui não está colocando maior ou igual a zero. Maior ou igual a 999. Então, vou fazer meio pelos extremos. Nunca faça isso. A gente está fazendo um estudo de sinal de funções. Está errado você fazer meio pelos extremos. Você só poderia fazer isso se fosse uma igualdade, né? Uma inequação, eu não posso fazer isso porque, como é uma função, x está variando. Então, vai ter momentos que x vai variar para um número positivo e para um número negativo. Se for para número negativo, ele pode inverter essa desigualdade. Lembra quando a gente multiplica por menos 1 inverte a desigualdade? Ou se for nulo, né, vai zerar. Então eu tenho que garantir que o denominador não seja igual a zero. Então eu não posso fazer meio pelos extremos, tá? Como é que você resolve? Olha, super simples, eu acho que eu já fiz isso na aula passada. Vou pegar esse 999 e vou passar para o outro lado. Menos 999 maior ou igual a zero, tá? E aí eu vou tirar o MMC, correto? Vou tirar o MMC aqui, ó. MMC x, certo? Maior ou igual a zero. Então, MMC x. X dividido por x vai dar 1. Uma vez isso aqui tudinho é isso aqui tudinho. 500 menos x. X dividido por 1 dá x vezes esse 999. Então, menos 999x. Então, aqui eu vou ficar com 500 menos 1000 x sobre x maior ou igual a zero. Aí agora eu posso resolver, né? Então, o numerador vou igualar a zero para encontrar a raiz. Só que aí você já sabe, né, quem é essa raiz, não é isso? Vou igualar a zero para achar a raiz. Então, passa para o outro lado, 1000, fica positivo, né? Ele vai para o outro lado da igualdade, igual a 500, não é isso? Então, x vai ser 500 sobre 1000. Que dá quanto? 0,5 ou meio, né? Então eu venho aqui e coloco meio, 1 sobre 2. Pode botar 0,5, não tem problema, tá? Como é igual, então eu posso botar intervalo fechado. Essa função 500 menos 1000x, olha a taxa de variação aqui, o coeficiente A, tá vendo? Menos 1000 é negativo, então é uma função decrescente, então é positivo à esquerda. Percebam que em alguns casos eu já não estou mais escrevendo a reta, né? Não precisa, você já criou habilidade suficiente para isso. E agora eu vou pegar a segunda função, ó, x vou igualar a zero, já tenho a raiz, ó, zero, não é? A raiz é zero, zero vem antes de meio, então tá aqui, ó, zero. Veja, como tem igual, é fechado para o numerador, mas o denominador não pode ser zero, então tem que ser sempre aberto, né? Era para ter colocado aqui não igual a zero, então, e sim diferente. A função x, a função de identidade, ela é crescente, é uma reta nesse sentido. Então ela é positiva na direita, certo? Negativo na esquerda, beleza? E aí eu vou repetir os intervalos na mesma posição, ó, zero aberto, fechado no meio, tá certo? 1 sobre 2, vou fazer o jogo de sinal, mais vezes menos, menos, mais vezes mais, mais, e na direita, menos vezes mais, menos. Como eu quero positivo, ó, maior do que zero, positivo, então está aqui. Ó. Então a solução da inequação, já que é no conjunto dos reais, certo? É zero menor do que x e x menor ou igual a meio. Beleza? A próxima. Questão 83. Ó. Considere a função g tal que g de x igual a essa expressão aí. Letra A. Determine os valores da constante t. Aí ele diz assim, t, número natural, para que a função g seja crescente. Quando é que uma função afim é crescente? Quando a taxa de variação é positiva, não é isso? Então, quem é a minha taxa de variação aqui? É tudo que multiplica o x. Ó. Então, essa é a minha taxa de variação. T sobre 3 menos t, isso tem que ser maior do que zero. Lembre-se que ele quer os valores de t natural, correto?
Então, aqui nos exemplos anteriores, a gente viu as variáveis reais, né? No conjunto dos reais. Aqui é natural, beleza? Então, eu quero que seja maior do que zero, tá? Então, o numerador, primeiro, vou igualar a zero para achar a raiz. Então, a raiz é zero. Então, ó, zero. Intervalo aberto, porque não tem igual, certo? A função t é uma função identidade, é uma função crescente, então positivo na direita, negativo na esquerda. Né? E 3 menos t, né? Como é denominador, não pode ser zero. Né? Então, diferente de zero, qual o valor que t não pode ser aqui? T tem que ser diferente de 3. Então, 3 está à direita, né? Intervalo aberto, que é o denominador. 3 menos t é decrescente, uma função decrescente. Né? Então, decrescente aqui, ó, negativo na direita, positivo do lado esquerdo, certo? Wellington, mas a função não é g de x, certo? Mas quando você vai analisar g de x, para que ela seja uma função crescente, ao analisar, você cai no estudo de sinal, né, para essa variável t aqui, né? Então, você não deixa de ter aqui um estudo de sinal. Aqui eu vou repetir o zero aberto, vou repetir o 3 aberto também, não é isso? Jogo de sinal, mais vezes menos dá menos, mais vezes mais dá mais e menos vezes mais dá menos, tá? Eu quero que seja maior do que zero, positivo, então tá aqui, ó. Só que ele está dizendo que quer a solução, o quê? Ele quer a solução natural. Então, quais são os valores que t pode ser, os valores naturais que t pode assumir dentro desse intervalo? 1 e 2. Então, para que os números naturais que façam com que a função g seja crescente, 1 e 2. Beleza? Facinho, né? Muito bem. Aí na letra B. Eita. Quais são os valores naturais de t para que a função seja decrescente? Aí você já pode pegar daqui, ó. Para a função ser decrescente, aí ele está falando, ó, valores naturais. Para a função ser decrescente, né, teria que ser menor que zero, negativo. Então, ó, para cá, ó. Então, a letra B, vou botar aqui em cima a letra B. Né? T teria que ser o quê? Para ser decrescente, menor do que zero ou T maior do que 3. Bem, se é natural menor que zero, já não pode ser, né? Porque abaixo de zero eu tenho só os negativos. Negativo não é natural. Então, essa aqui não satisfaz. Né? Não satisfaz. Vamos ver aqui. E aqui, t maior do que 3. Como ele quer natural, quais são os valores naturais maiores do que 3? 4, 5, 6 e assim vai, não é? Beleza? Aí na letra C ele pergunta assim, é possível determinar os valores de t pedidos no item B, conhecendo-se os valores de t em que a função g é crescente, sem fazer novos cálculos? Explique. Claro que sim, você já fez os cálculos aqui na letra A. Né? É possível? Sim, é possível. Né? Porque a partir do momento que você diz, olha, ela é crescente para todo natural entre 0 e 3. Pronto. Tudo que estiver fora desse intervalo, ela vai ser decrescente. Beleza? Então, a partir da letra B, da letra A, você já mata a letra B. Questão 85. Tá? Tenho que ficar ligado aqui no tempo, tá? Questão 85. O lucro mensal de uma empresa prestadora de serviços é dado por L de X igual, aí ele dá essa expressão, em que X é a quantidade de ordens de serviço executadas. Letra A. Em fevereiro, a empresa atendeu 15 ordens de serviço. Qual foi o lucro obtido? Então, X é a quantidade de ordens de serviços. Então, na letra A, ele disse que atendeu 15 ordens de serviço. Então, X é igual a 15. Então, o lucro para 15 ordens de serviços vai ser 450, que multiplica 15 menos 6, que multiplica 15 mais 2. Está aparecendo um negócio aqui. Então, o lucro para 15 ordens de serviço vai ser igual a 450, que multiplica 15 menos 6, 9, que multiplica 15 mais 2, 17. Quanto dá essa multiplicação aí? Né? Vamos ganhar tempo? Vou fazer aqui, ó.
450 que multiplica 9, que multiplica 17. Então, o lucro foi de 68.850, beleza? Aí na letra B, quantas ordens de serviço, no mínimo, devem ser executadas durante o mês para que a empresa não tenha prejuízo? Para não ter prejuízo, o lucro tem que ser o quê? Maior, né, ou igual a zero. O prejuízo é o lucro negativo. Esse é o prejuízo. Se o lucro for zero, ele nem ganhou nem perdeu, né? Pelo ponto de vista econômico, da economia, né? Se você faz alguma coisa e não teve lucro, se o lucro foi zero, você não teve prejuízo, né? Mas se você considerar o tempo como uma relíquia, né? Como um fator decisivo, como o tempo é dinheiro, então você ter lucro zero, você perdeu tempo. Então, de certa forma, teve um prejuízo. Mas, ao pé da letra, né, da economia, tem que ser maior ou igual a zero. Então, o lucro, 450, que multiplica x menos 6 vezes x mais 2, né? Ele tem que ser maior ou igual a zero. Como isso aqui é uma constante, ó, eu não vou olhar para a constante, ela já é positiva, né? A constante ela é positiva, então quem vai dar o sinal aqui são essas funções, né? Wellington, mas se aqui fosse negativo, fosse menos 450, eu multiplicava por menos 1. Né? Mas como aqui é positivo, então quem vai dar o sinal é isso aqui, são essas funções, x menos 6 e 4 mais, e x mais 2. Eu poderia dividir tudo aqui por 450. Como 450 não é um número diferente de zero, então eu posso dividir, não tem problema nenhum. Tá? Então, eu posso dividir tudo pela constante. E aí eu faço o estudo do sinal da função. Por quê? Porque quem vai dar o sinal são essas funções aqui, porque o 450 é positivo. Então, mentalmente aí, diga para mim, qual é a raiz da primeira função? 6. Intervalo fechado. X menos 6, crescente ou decrescente? Crescente. Então, positivo na direita, negativo na esquerda. Aí vou agora para a segunda função. Pense e me diga quem é a raiz. Menos 2. Então, vem antes. Intervalo fechado porque tem o igual. X mais 2 é uma função crescente. Então, positivo na direita, negativo na esquerda. E aí eu vou repetir. Fechado no menos 2, fechado no 6 e vou fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais. Eu quero que seja maior ou igual a zero. Positivo, né? Então, ó, para cá e para cá. Só que, lembre-se, x é o número de ordem de serviços. Então, a solução da inequação é x menor ou igual a menos 2 ou x maior ou igual a 6. Contudo, x representa a quantidade de ordens de serviço. Então, eu não posso ter uma quantidade de ordem negativa. Então, essa resposta aqui não convém, certo? Ou seja, ela é solução da inequação, mas não é solução do problema, tá? Então, a solução do problema é que x pertence ao conjunto dos números reais natural, né? Por quê? Porque x aqui é a quantidade, né? Não vou ter aí 1,5, 2,5, né? X natural, tal que x tem que ser maior ou igual a 6. Então, para não ter prejuízo, eu preciso ter x maior ou igual a 6. O que acontece se x for igual a 6? Lucro zero. Não é isso? E se eu tiver um valor de x maior do que 6, 7, 8, já que x é natural, aí eu vou ter lucro positivo. E só não tenho lucro positivo, eu só terei prejuízo se o x for menor do que o 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0, aí eu terei aí um lucro negativo, aí lucro negativo é prejuízo, beleza? Próximo. Olha, 86, certo? Vou fazer a letra A e vou fazer a letra C. Então, na letra A, o que é que eu tenho? Eu tenho x mais 4 sobre, aí veja só, uma função do segundo grau. Ó. A gente não estudou ainda, então você tem que escrever isso de uma outra forma. Você vai usar o produto notável aqui, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembra desse produto notável? A mais B vezes A menos B. Como é que chama isso? Né? Diferença de quadrados, produto da soma pela diferença. Então, eu vou escrever aqui, ó, x menos 3, que multiplica x mais 3. Certo?
maior do que zero. Aí vou lá estudar o sinal tudinho. O numerador, qual é a raiz do numerador? Já dá para você saber? Menos 4. Então, menos 4, intervalo aberto. X mais 4 é a função crescente. Então, crescente é positivo na direita, negativo na esquerda. Né? Aí agora eu venho. Qual a outra raiz aqui? Ó? 3. Então, 3 está bem para a direita aqui. Né? Vou botar um 3 aqui, bem para a direita. Aqui, ó. 3, certo? Intervalo aberto. X mais 3 é uma função crescente, positivo na direita, negativo na esquerda, tá bom? E aí eu vou para outra raiz, menos 3. Então, menos 3 ele está aqui entre o 0, entre o 3 e o menos 4, não é isso? Intervalo aberto. X mais 3 também é crescente, então positivo na direita, negativo na esquerda, beleza? Facinho, né? Então, ó, vou repetir aqui, aberto no menos 4, aberto no menos 3, aberto no 3 e o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. Mais vezes menos, menos. Vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais. Vezes mais, mais. Quero que seja positivo. Então, ó, aqui no meio e aqui à direita. Então, a solução é que x é real, já que ele quer a solução no conjunto dos reais, né? São pertences, tá? Tal que x é maior do que menos 4 e menor do que menos 3, ou, esse ou, porque eu estou dando esse pulo aqui, né? X maior do que 3, beleza? E a letra C? A letra C, x sobre. Aí aqui, ó, vou igualar a zero para achar a raiz, ó. É uma função do segundo grau, a gente não estudou ainda em equação de segundo grau, né? Quais são as raízes aqui? Aqui é fácil, né? Soma 10, produto 25. Aqui é um trinômio quadrado perfeito, ó, x menos 5 ao quadrado, não é isso? Que pode ser escrito como x menos 5 vezes x menos 5, correto? Tá vendo? Então, x menos 5 que multiplica x menos 5. Então, eu quero que tudo isso seja maior ou igual a zero. Então, primeira, igualou a zero, a raiz é zero. Então, zero. Beleza? Intervalo fechado, né? Tem o igual. X é a função de identidade, é crescente, positivo na direita, beleza? Negativo na esquerda, tá? Aí aqui, ó, aqui é uma coisa só, né? Então, opa, desculpa. Aqui é uma coisa só, né? Meu amigo, aqui é uma coisa só. Então, como é uma coisa só, eu não preciso botar duas retas, uma só, 5. Tá? À direita do zero, né? 5, intervalo aberto. Lembre-se que não pode ser igual, né? Função x mais 5 crescente, né? Então é positivo na direita, negativo na esquerda. Vou botar as duas. Também aqui, 5. Positivo na direita, é obrigado a botar. Quando a gente estiver vendo função do segundo grau, vou ter coceira na orelha. Quando a gente estiver vendo função do segundo grau, a gente vai ver que é obrigado a botar. Então aqui, ó, é 0 fechado, aqui 5 aberto, jogo de sinal, menos vezes menos, mais vezes menos, mais vezes menos, menos, mais vezes menos, menos, vezes menos, mais vezes mais dá mais, vezes mais dá mais, beleza? O que é que eu estou querendo? Maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é positivo. Então tem que ser maior ou igual a zero, mas não pode ser 5. Então, solução aqui, x que pertence aos reais, certo? Tal que x tem que ser maior ou igual a zero e diferente do 5. Veja que aqui eu já coloquei de forma diferente, né? Eu já coloquei a solução de outra maneira, beleza? Tem que ficar alternando aqui com o ar-condicionado, que é um calor triste. Vamos lá? 88. Um trabalhador recebeu no mês de fevereiro o salário acrescido de um bônus de um quarto de seu salário. Né? Então, ele pegou um bônus, né,
ele recebeu um bônus que referente a um quarto do seu salário. Determine entre quais valores está o salário original desse trabalhador, sabendo que a quantia recebida foi maior que 3.500 e menor que 4.000. Então veja, ele diz o salário dele, eu vou escrever o salário dele como sendo X, tá bom? Então o salário desse funcionário é X, tá? Desse trabalhador. Aí ele disse que recebeu no mês de fevereiro, né, o salário acrescido de um bônus. Então ele recebeu o salário acrescido de um bônus. Aí qual foi o bônus? O bônus foi de 1/4 do seu salário. Então X sobre 4. Certo? Isso foi o salário dele em fevereiro. Então vou botar assim, salário FEV. Certo? E isso vai ser quem? Aí eu vou ter que somar, né? 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, 5x sobre 4. Certo? Aí ele disse que esse valor que ele recebeu, 5x sobre 4, foi maior que 3.500, certo? E menor que 4.000. E aí ele quer descobrir qual o salário original, né? Qual é o valor do salário original desse trabalhador? Quem é o salário X? Como aqui 4 é uma constante, eu posso multiplicar tudo por 4. Tá? Então, aqui multiplicando por 4 vai dar 14.000. Correto? Multiplica por 4, aí aqui vai dar 5x. Multiplica por 4, 16. Aí você tem uma inequação simultânea, né? Já tinha no início. Qual foi a dica que eu falei para vocês na hora de resolver a inequação simultânea? Resolve tudo ao mesmo tempo. Então, quando esse 5 passar para cá dividindo, ele passa para cá dividindo também. Então, x vai ser maior que 14.000 dividido por 5, menor que 16.000 dividido por 5. Tá? Então, x vai ser maior. Quanto é 14.000 dividido por 5? Vai dar 2.800, não é isso? Aí, menor. Aí, quanto é 16.000 dividido por 5? 3.200. Então, o salário desse trabalhador é maior do que o salário original dele é maior que 2.800 e menor que 3.200. Beleza? Facinho, né? Acho que dá tempo para mais um. Olha lá. Um bazar beneficente arrecadou R$ 633. Nenhum dos presentes contribuiu com menos de 17, né? Mas também ninguém contribuiu com mais de 33. O número mínimo e o número máximo de pessoas presentes são respectivamente iguais a quanto? Bem, ele diz que o bazar arrecadou 633, tá? E foram X pessoas. Então, 633 é o total, certo? E foram X pessoas. Então, como é que eu faço para descobrir quanto cada um arrecadou? 633 dividido por X. Isso vai dar o valor que cada um arrecadou. Ele diz que nenhum dos presentes contribuiu com menos de 17. Então, todos eles, essa quantia é maior ou igual a 17, né? Porque não pode ser menor que 17. Mas também ninguém contribuiu com mais de 33. Então, é menor ou igual a 33. Beleza? Então, eu tenho aqui duas inequações. E nesse caso, eu não tenho como, né, aqui eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que resolver essa inequação separadamente, né? Vou pegar essa daqui e depois vou pegar essa daqui. Exatamente porque esse x está no denominador. Então, veja, isso aqui tem que ser maior, certo? Maior ou igual a 17. Então, 633 sobre x maior ou igual a 17. Tranquilo? Tudo bem? Então, peguei essa primeira aqui, tá? Eu poderia aqui multiplicar tudo por x, né? Poderia fazer isso aqui. Por quê? Porque x aqui é uma quantia positiva, né? Então, não altera o sinal se eu multiplicar tudo por x, né? E x também não pode ser zero, então não tem problema nenhum aqui eu multiplicar tudo por x, tá? Então, se você quiser, pode multiplicar tudo por x.
e fazer a resolução simultaneamente, como eu ensinei, né? Então, multiplica tudo por x, eu vou ficar com 17x. Aí, ó, esse lado aqui significa dizer que esse 17 é menor do que isso aqui, então menor ou igual a 633. Opa, é o tempo. 633. Então, vou trazer para cá, tá? X tem que ser menor ou igual a 633 dividido por 17. Lembre-se que a gente está seguindo o modelo de uma inequação, né? Uma inequação do primeiro grau, né? Menor ou igual. Wellington, se x pudesse ser zero, aí eu não poderia multiplicar por x, eu teria que fazer o estudo do sinal. E se x fosse um número negativo, eu não poderia fazer multiplicar por x. Nesse caso, eu sei que x é um número positivo e diferente de zero. Aí, nesse caso, eu posso multiplicar tudo por x. Isso facilita muito, porque eu não vou precisar escrever reta, fazer jogo de sinal, tá? E aí eu vou pegar 633 e vou dividir por 17, né? Então, vou fazer essa divisão aqui, 633, dividido por 17. Dá 37,24. Depois vocês vão ver uma mágica aqui, né? Vou guardar isso aqui, certo? Aí agora eu vou pegar a segunda aqui, ó. 633 sobre x menor ou igual a 33. Como x é um número positivo e diferente de zero, então eu multiplico por x, não tem problema nenhum aqui. Então isso aqui é maior do que isso, então fica 33x. Olha o sinal, né? Maior para ele, então maior ou igual a 633. Aí eu vou pegar x maior ou igual a 633 dividido por x, dividido por 33, perdão. Então x tem que ser maior ou igual, vamos dividir isso aí, 633 dividido por 33. 19,18. Então, o que acontece? X tem que ser maior ou igual a 19,18, mas tem que ser menor ou igual a 37,24. Certo? Aí ele está dizendo aqui, ó, qual o número mínimo, qual o número máximo. O número mínimo, ó, x tem que ser maior do que 19,18. X é um número de pessoas, né? Então não pode ser quebrado, tem que ser inteiro. Então qual é o inteiro maior do que 19,18? 20. Mas tem que ser menor do que 37,24. Qual é o inteiro menor que 37,24? 37. Então, o número mínimo é 20 e o número máximo é 37, alternativa letra B. Beleza? Olha, vou fazer a 96, que é a última, né? E aí, as demais, né, dos exercícios complementares, mandem as dúvidas, tá certo? Tem uma questãozinha lá que, isso para o vídeo não se estender, fica muito longo. Tem uma questãozinha lá que fala exatamente sobre velocidade, né? Então, faça como função, né? Esqueça, em física não esqueça, faça como função. 96. Considere as funções f, g e h definidas por f de x igual a 3x menos 123 e g de x igual a 72 menos 4x e h. Determine os valores de x para que essa função, né, seja um número positivo. Então, a função f, 3x menos 123, vezes g, cadê g? 72 menos 4x, dividido por h, cadê h? 5x menos 75 sobre 2. Isso tem que ser maior, eu quero que seja um número positivo, então maior do que zero. Né? Positivo. Veja, zero nem é positivo nem é negativo, né? Então, seria interessante que ele especificasse estritamente positivo, né? Mas como ele falou positivo, maior do que zero, tá? Como aqui é uma divisão de fração, você deve repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, quando você multiplica pelo inverso da segunda, esse 2 vai para o numerador, não é isso? 23 que multiplica 72 menos 4x sobre 5x menos 75. E eu quero que seja maior do que zero, tá bom? O 2 é uma constante, então não atrapalha, né? É positivo. Se fosse negativo, eu multiplicaria por menos 1. Mas ele é positivo, então não atrapalha, eu não preciso dar sinal de 2, porque é uma constante.
eu preciso estudar o sinal disso aqui, tá certo? Estudo o sinal disso aqui. Então, veja, vou dar uma dica para vocês. Certo? Vou dar uma dica aqui como é que eu resolvo isso rápido. Primeiro eu acho a raiz da primeira função. Qual vai ser a raiz da primeira função? Vou botar lá 3x menos 123, vou igualar a zero. Então x vai ser igual a 41, não é isso? Aí vou achar agora a raiz da segunda. 72 menos 4x igual a zero. Né? Aí eu tenho 72 igual a 4x, meus olhos estão ardendo. X vai ser igual a 72 dividido por 4. Quanto dá? 72 por 4. 72, 36, 18, né? E vou achar outra raiz, 5x menos 75. Vou igualar a zero. Então, 5x igual a 75. 75 dividido por 5, 15. Né? Então, aqui eu vou botar em ordem. Aí, veja a dica que eu estou dando para vocês, viu? Ó, 15, vou botar tudo na mesma reta. 18 e 41. Como aqui eu tenho raízes todas diferentes, eu não preciso botar reta, reta e reta. Posso botar tudo numa reta só. E agora vem a mágica. Ó, coeficiente angular, né? Taxa de variação positiva, taxa de variação negativa, né? Eita, aqui embaixo, né? Taxa de variação positiva, taxa de variação negativa, né? Menos 4, e taxa de variação positiva. Correto aí, ó. Mais vezes menos. Menos. Menos dividido por mais. Menos. Da direita para a esquerda. Menos, mais, menos, mais. Aí o que ele está querendo? Eu quero que seja positivo. Onde é que ele é positivo? Para cá e aqui. Então a solução x pertence aos reais, tal que x é menor do que 15. Como você está dando um pulo, ou x maior do que 18 e menor do que 41. Beleza? Isso é uma dica, porque aí você, como as raízes são diferentes, você não precisa colocar reta por reta, posso botar numa reta só. Né? E aí você, ó, coeficiente positivo, coeficiente angular negativo, coeficiente angular positivo. Aí faz o jogo de sinal. E depois coloca tudo na mesma reta. Beleza? Gente, não deixe de fazer os exercícios para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Mande as dúvidas. Vai junto também uma lista de atividades, só problemas envolvendo função. E não deixem de mandar suas dúvidas, beleza? Se tivermos live na próxima semana, aí a gente entra na live para resolver os exercícios da ficha que eu mandei para vocês, tá? Um beijo, bom estudo e até a próxima.